Olá pessoal, André Alencar aqui novamente com vocês. Agora nós vamos fazer um comentário da prova do técnico da Receita Federal. Nós vamos fazer agora o comentário da prova de informática. Mas vamos comentar cada uma delas. Não fugiu muito ao padrão da ESAF, que é cobrar muito hardware, muita segurança, muita internet. Então nós vamos fazer o comentário das alternativas corretas. A questão de informática, a primeira questão de informática da prova de tributária e aduaneira, a prova 1, começa na questão 41. Analise as seguintes afirmações relacionadas aos conceitos básicos de informática, hardware e software. Então, hardware, a gente sabe as partes físicas, software, a parte lógica. Foram dados como itens corretos o item 2 e o item 3. O item 2, nas versões mais novas do Windows, nesse caso, a gente pode considerar a partir do Windows 98. Para se utilizar o recurso de suporte a vários monitores, precisa-se, para cada monitor, de um adaptador de vídeo PCI, AGP, onboard ou outro tipo compatível com a placa-mãe. Até é difícil imaginar que outro tipo será esse, né? Talvez, sei lá, um ISA antigo, ou um EISA, um VLD antigo. Mas os adaptadores de vídeo realmente podem ser interligados de forma a você ter 2 ou mais monitores. O Windows 98 foi o primeiro sistema operacional da Microsoft a trazer essa possibilidade. O PCI, que não é o mais tradicional, embora com a nova tecnologia PCI Express vai passar a ser novamente muito utilizado. O AGP, que é a porta gráfica acelerada própria para vídeo. Onboard, que é aquele que está interligado aos circuitos da placa-mãe. Ou outro compatível com a placa-mãe. Então está correto o item 2. O outro item considerado correto da questão 41 foi o item 3. O USB, Universal Serial Bus, que o USB, barramento serial universal, é um barramento externo que dá suporte à instalação plug and play, permitindo a conexão e desconexão do dispositivo sem desligar ou reiniciar o computador, que é o Hot Plug and Play. Então foi correto o item 2 e 3, nesses itens realmente não há grande problema. Então, questão 41 ficou como certa a letra B, os itens 2 e 3 estão corretos. A questão 42, ela cobra a seguinte disposição. Nos dispositivos de armazenamento de dados, quando se utiliza espelhamento visando a um sistema tolerante a falhas, é correto afirmar que. Nesse caso, eu achei que o examinador já foi um pouco maldoso. Por quê? Porque normalmente, quando eles querem pedir o sistema RAID, que é o sistema de redundância, de espelhamento, de mirror, de espelhamento, né? Eles acabam especificando esse item no edital. E nesse caso não era um item específico, mas ele pode ser cobrado dentro de novas tecnologias, dentro de conceitos básicos de hardware. Realmente o examinador pode fazer essa maldade com nós concursandos. E o sistema de RAID trouxe então como alternativa correta o sistema tolerante a falhas com espelhamento. A correta é letra C. O sistema fornece redundância de dados usando uma cópia do volume para duplicar as informações nele contidas. Ou seja, você pega um disco rígido, um volume, e pega um outro disco rígido de igual capacidade e faz um espelhamento. Tudo que for gravado em um é gravado em outro. Se o disco 1 queimar, o disco 2 entra em ação. Se o disco 1 arranhar, o disco 2 entra em ação. Se o disco 1 for danificado, o disco 2 entra em ação. Esse é o sistema de RAID por espelhamento. E é uma técnica que permite uma espécie de backup instantâneo. Então está correta a letra C, já que o sistema de RAID por espelhamento nos dispositivos de armazenamento de dados fornece uma redundância. Então, 42, letra C. 43, muito estranho, mas aconteceu. Cobraram a questão em auditor da Receita Federal e a questão, pelo menos o comando, praticamente idêntico no técnico da Receita Federal. A questão de auditor falava, o kernel de um sistema operacional pode ser conceituado como, e vinha as alternativas. Na questão de técnico, o kernel de um sistema operacional veio como alternativa correta a letra D. Representa a camada mais baixa de interface com o hardware. Sabemos nós que o sistema operacional se comunica com o hardware. E o núcleo do sistema operacional, o kernel, é justamente quem faz esse contato direto com o hardware. Sendo responsável por gerenciar os recursos do sistema como um todo. Memórias, acesso a disco, periféricos. Ele define as funções para operação com periféricos e gerenciamento de memória. Então, isso está correto. Então, questão 43, letra D está correta.
Questão 44. A memória virtual, muito comentada, é um processo de armazenamento temporário. Sim, ela imita a RAM nesse sentido, ela finge ser a memória RAM, usado por um computador para executar programas que precisam de mais memória do que ele dispõe. Então, o computador, ao invés de usar somente a memória RAM, muitas vezes, como falta memória RAM, ele pega e utiliza a memória virtual, que é a memória do disco rígido, utilizada como uma simulação da memória RAM, que precisam de mais memória do que ele dispõe. Ainda estamos no comando da questão 44. Em relação ao uso e gerenciamento da memória virtual de um computador com o sistema operacional Windows, é correto afirmar que letra C foi considerada como correta quando o computador está com pouca memória RAM e precisa de mais. Imediatamente, para completar a tarefa atual, o Windows usará espaço em disco para simular RAM do sistema. Perfeito, a questão está correta. Questão 45, letra A, foi considerada como correta. A questão 45 trouxe no enunciado: o sistema operacional Linux é composto por 3 componentes principais. Um deles, o Shell. O Shell é o elo, o Shell faz a interação. O Shell, letra A, é o elo entre o usuário e o sistema. Ou seja, é quem realmente faz a interface no sistema operacional. Inclusive, falei do Shell mediante prompt e do Shell mediante GUI, que é a interface gráfica. Funcionando como intérprete entre os dois, ou seja, entre o usuário e o hardware, o Shell funciona como um intérprete. Ele traduz os comandos digitados pelo usuário para a linguagem usada pelo kernel e vice-versa, ou seja, traduz a linguagem do kernel para uma linguagem apreciável pelo ser humano, pelo usuário. Sem o Shell, a interação entre o usuário e o kernel seria bastante complexa. Na verdade, seria basicamente impossível interagir com o computador ao nível do kernel. Seria uma questão extremamente complexa mesmo. Então, correta a 45, letra A.